Hoje trago mais uma das frases célebres, sobretudo para os portugueses. E esta frase de hoje diz que a ocasião faz o ladrão. Já ouviram, claro, não é? Esta frase todos nós a conhecemos, não é? Para que é que eu venho agora hoje com esta frase? Pensemos lá um bocadinho. A ocasião faz o ladrão. Isto é capaz de ter a ver com sexo, não é? E com sexualidade. Ui. Temos aqui um tema e tanto, que também é importante que nesta fase da adolescência nós possamos conversar com os nossos filhos e filhas. Porque há algumas coisas assim de natureza, quase que eu diria básica, que apesar de ser básica, nem sempre é assim tão simples de abordar com eles e com elas, e nem sempre é assim tão linear que eles tenham a informação toda que merecem ter para irem à aventura da vida. E é esta nova aventura deles e delas, não é? Claro, dos jovens, em segurança, em confiança e capazes de, em responsabilidade, tomarem as decisões que têm que tomar, as certas para cada um deles e delas, para viverem essa aventura, desse despertar de si, também para este domínio da vida humana tão agradável, tão fantástico, não é? Com o máximo de potencial. Então, é importante, vamos lá dizer assim, para os rapazes e as raparigas, que desde cedo, desde que entram nesta fase da adolescência, nós reforcemos, se ainda não o fizemos, reforcemos ou comecemos a introduzir-lhes algumas noções sobre esta dimensão da vida, desta dimensão relacional da vida, e prepará-los para que façam sempre o uso do preservativo em quaisquer contactos, quaisquer trocas físicas, corporais, que possam passar a ter a partir do momento em que decidam que querem que isso lhes aconteça. Porquê é que é importante falar do preservativo? Porque o preservativo continua a ter imensas vantagens para a prática das atividades sexuais, desde logo para a proteção de gravidezes indesejadas, que na adolescência continua às vezes a acontecer, muitas vezes por desinformação dos jovens, porque ele, como método de barreira e desde que seja bem utilizado, funciona. Bem utilizado significa o quê? Bem colocado no sítio onde deve ser colocado, bem desenrolado, enfim, de maneira a que se possa não soltar, não é? Durante a prática sexual e, portanto, promover vazamentos, não é? Como também bem colocado no sentido colocado no tempo certo do contacto íntimo. E qual é que é o tempo certo? É desde o início, desde que a ocasião faça o ladrão, assim que estivermos em condições, quase que eu diria, permitam-me ser direta, mas é mesmo assim. Quando estamos em condições de começar ali a despir e tal, e ali com alguns toques, o melhor é colocar de imediato o preservativo, para que ele nos acompanhe em toda a prática que possamos vir a ter. Seja lá uma prática com penetração, que chega à penetração ou não, importa que o preservativo seja colocado e nos acompanhe nessa aventura. Porquê? Porque para as gravidezes, como método de barreira, ele funciona e, simultaneamente, para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. É muito importante, é o principal, o grande método de prevenção do contágio das doenças sexualmente transmissíveis. Entre os jovens, elas são, de alguma maneira, frequentes, exatamente porque os jovens, às vezes pouco informados, acham que não vai haver penetração, portanto não é preciso haver o preservativo, vão só haver uns toquezinhos, uns roçanços, umas apalpadelas e portanto também não é preciso, vamos só dar ali uns beijinhos não sei onde e portanto também não é preciso, e isto não pode ser mais errado. Portanto, é realmente relevante que possamos, sem preconceitos, sem complexos, sem constrangimentos também desnecessários, não é? Porque nós estamos a invadir a privacidade deles, dando-lhes a informação que eles merecem ter sobre este assunto. É mesmo importante que possamos abordá-lo com os nossos jovens. Simultaneamente, eu às vezes costumo dizer aos pais que se calhar uma boa forma
de abordar este assunto, não é quando estamos à mesa, a jantar e, portanto, e pomos esta coisa na mesa, mas se calhar quando vamos ao supermercado, para além do leite e das bolachas e do pão e do não sei o que trazemos, podemos começar a comprar umas caixinhas de preservativos, se não tivermos em casa, para ter na prateleira da casa de banho. E se puderem comprar uma caixinha daqueles que são os sensitivo, cujo látex é mais fininho, e outra dos estriados, e outra com cores, não é? E com sabores, se calhar melhor. Para quê? Para eles perceberem que no mercado há uma vasta gama de preservativos ao dispor, que cada um deles tem um grau de sensibilidade específico, que tem até uma função específica também, uns são retardadores, outros são não sei o quê, portanto, para eles experimentarem, para eles verem, para eles mexerem, para eles começarem a experimentar, os rapazes, por exemplo, começarem a experimentar lá no seu privado, como é que aquilo se põe, quando é que aquilo se rasga, até onde é que aquilo aguenta, encham aquilo tudo de água, ou seja, do que for, para ver quando é que rebenta, se não rebenta, da força do látex, da resistência do látex, da capacidade até elástica, que muitas vezes que os miúdos não têm a noção que o próprio látex também tem. O mesmo acontece para as meninas, também importa que elas vão manuseando esse material, importa dizermos às nossas filhas que apesar do preservativo de que se fala mais ser o masculino, isto não significa que as raparigas não precisem de aprender também a colocá-lo para ajudarem os rapazes nessa função e disso até já ser, enfim, uma atividade feita a dois, que conheçam as suas propriedades, a diversidade também que existe no mercado, que elas também passem, e os rapazes sobretudo, quando começam a sair mais à noite, ir às festinhas dos amigos e tal, às vezes a ficar fora de casa, levem na carteira as raparigas e os rapazes preservativos, porque não vale ir a contar que ele depois tem, ou depois há de haver alguém que me empresta. A ocasião faz o ladrão, às vezes as coisas não são assim. E depois, às vezes, dificilmente um jovem ou uma jovem desiste do assunto só porque não tem preservativos. Alguns fazem isso, mas depois também é uma chatice, porque se corta ali a vivacidade do momento. E outras vezes não se desiste, não faz mal, porque entretanto estamos naquele entusiasmo e a coisa avança, e depois às vezes corre mal, não há necessidade. Portanto, eu também costumo dizer aqui aos jovens que os preservativos são para andar na carteira, sempre que se vai sair, dos meninos e das meninas, dos rapazes e das raparigas, logo se começa a sair à noite. Vai na nossa carteira, nós também levamos o cartão multibanco, e levamos o telemóvel, e as meninas também levam o batom ou a escova para se pentearem. O preservativo não custa nada, também vai na carteira, ou vai no bolso dos rapazes, não há problema nenhum. E é melhor assim, está bem? Portanto, isto é mesmo importante, que se converse com os nossos jovens, porque podemos evitar muitas chatices, não temos que ficar constrangidos com este assunto, porque afinal somos os pais e as mães e é muito importante que os jovens possam sentir esse conforto, esse chão de segurança, que possam sentir que somos da máxima confiança para eles, que só lhes queremos bem, que não estamos a querer invadir o seu privado de todo, mas apenas a dar-lhes o nosso melhor, informando para garantir que eles crescem bem e que vão à aventura da vida com saúde, com proteção e cheios de garantias. Também responsabilizando-se e responsabilizando-os para fazerem as melhores escolhas. E isto significa o quê? Que são escolhas protegidas, deste ponto de vista, como estamos a dizer, mas também protegidas do ponto de vista relacional. Devemos ajudar os nossos jovens a perceber que ir à aventura da vida, nestes termos, e também quando ser sexuados e dotados de sexualidade, portanto, é ir de uma nova maneira ao encontro de formar laços com os outros e de recebermos dos outros esses 500, portanto, esse retorno afetivo, emocional e de desejo, não é? Que vem dos outros na nossa direção. E isto deve acontecer, porque isto acontece sempre no campo relacional, em relações de qualidade. E isto depende das nossas escolhas. O que é que são aqui relações de qualidade que vale a pena recomendar? Só são válidas as relações consentidas, as partilhas íntimas, sejam lá de natureza afetiva ou emocional, ou até sexual, e portanto de partilha de corpos também, desde que haja
mútuo consentimento. De igual forma, no que toca aos sentimentos, porque isto às vezes mistura-se tudo e nós sabemos, não é? Importa respeitar os sentimentos dos outros para que os outros possam respeitar os nossos. Eu costumo dizer que às vezes, aos jovens sobretudo, que o meu corpo e a minha alma, os meus sentimentos são como a minha casa. E em minha casa só entra quem é convidado, não é? E nós também só entramos na casa dos outros se fomos convidados. Nós não invadimos as casas dos outros, nem os outros invadem as nossas, em princípio. Então, a partir daqui, para além da nossa casa física, da nossa habitação, o nosso corpo e a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, vamos dizer assim, funcionam para nós e devem funcionar nas relações com os outros como se fosse uma segunda casa. Se calhar a partir daí até a casa principal, porque nós até passamos mais tempo fora de casa, não é? E portanto só devemos deixar entrar quem acharmos que deve entrar, que merece. Nós também só entramos na casa do outro, se o outro nos convidar, se o outro aceitar. Isto é muito importante. Educar para o amor, como eu digo, é importante. O amor aqui são os valores do bem e do bom, no fundo, ou seja, nós levamos o melhor de nós, afetivamente e de respeito humano, dignidade humana, ao outro e recebemos do outro a mesma coisa e temos relações de natureza ética, ou seja, o contrário de relações abusivas, de relações arbitrárias, em que de repente podemos fazer tudo aos outros e os outros connosco e depois logo se vê, porque mesmo que ficamos a sofrer, logo se vê e depois pensa-se nisso. Não pode ser. Até porque no mundo de hoje as coisas estão diferentes, se calhar muitas delas para melhor, eu acho que sim, mas também é verdade que as situações de relações abusivas são melhor e mais notificadas. E eu acho que porque se passam mais. Porque estas questões das fronteiras das nossas casas também estão mais diluídas. Portanto, é muito importante dizermos isto. Não para que os jovens cresçam com medo, nem para que eles deixem de ir à aventura, mas que eles vão mais responsáveis e melhores, porque isto tudo concorre, na verdade, para que eles sejam livres e tomem as melhores decisões para si e vivam a vida e desfrutem dela. Por hoje é isto. Eu chamo Maria Corado, sou psicóloga clínica, mestre em psicopatologia e psicologia clínica. Este é mais um vídeo sobre o tema da adolescência, que vai depois concluir-se com o live, dia 21 de junho, com a nossa convidada a doutora Elizabeth Fernandes, psicóloga também e muito habituada a lidar com jovens adolescentes, sobretudo no que toca a esta temática da sexualidade informada. Nós vemos-nos por aqui, até ao próximo vídeo.